De estar aqui, mas eu sei que é para a glória de Deus, né? Então, esse tema aqui eu achei muito legal quando o pastor trouxe, porque a gente precisa falar sobre inclusão. É um tema necessário, né, para a gente que está na igreja, para todo mundo, na verdade. Mas tem coisas que tem que começar em nós também, né? Não dá para ficar esperando só, enfim, os políticos, etc., né? E aí, primeira coisa, né? Eu não sou especialista em inclusão, nada desse tipo, né? Mas eu sou mãe de uma criança atípica, né? Todo mundo sabe, o Daniel é uma criança autista. Quem não sabia, está sabendo. E eu comecei a ter mais contato com esse tema da inclusão na faculdade, porque eu tenho duas colegas, né? Que são, uma é surda e a outra é cega. E aí, quando eu cheguei na faculdade, me deparei com elas assim, abriu um mundo novo na minha cabeça, né? O desconhecido foi revelado ali para mim. Então, primeira coisa, o que é inclusão, afinal? Pode passar, por favor. A inclusão é a garantia de condições de igualdade para o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando sua plena participação social e cidadania. Alguém aí conhece, convive com alguma pessoa com deficiência? Levanta a mão aí. Ah, que legal, bastante gente. E aí, vocês acham que a inclusão está acontecendo, real, é justo, é pleno? Uns dizem que mais ou menos, outros que não. Pode passar para o próximo. Aí tem os dados, né, atuais. Então, nós temos mais de 14 milhões de pessoas com deficiências no Brasil. E pessoas diagnosticadas com autismo, 2,4 milhões. E aí, vocês vão me perguntar, mas autismo não é deficiência? Não é deficiência. Para fins legais, né, para ter todos os direitos, a pessoa com autismo tem os mesmos direitos de pessoas com qualquer outra deficiência. Mas eles consideram separadamente para que tenha a visibilidade específica ali nesse assunto. Até pela quantidade aí, né, de diagnósticos que têm aparecido. Pode passar. E aí, no tema, nós falamos sobre atípicos e deficientes. E por ter essa diferença, eu resolvi trazer também para explicar um pouco melhor para vocês. Então, quem são os atípicos, né? Os atípicos são pessoas consideradas fora da norma. Então, existe uma norma aí considerada pela medicina, pela psicologia, e pessoas que estão fora dessa norma, elas são consideradas atípicas. Quem são elas, né? São pessoas que estão no espectro autista, né? Então, TEA, que é transtorno do espectro autista. O TDAH, que está super no hype aí, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí tem os transtornos que são específicos da aprendizagem, né? Que é a dislexia, descalculia, dispraxia. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque não vem ao caso nesse momento. Pessoas também com altas habilidades são consideradas atípicas, apesar das altas habilidades não serem um diagnóstico, né? Não é um transtorno, mas são pessoas diferentes, né? Que têm um funcionamento cerebral diferente. Então, eu vou falar muito rapidamente o que é o autismo, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e o comportamento. Pode envolver interesses restritos, movimentos repetitivos e diferenças na forma de perceber o mundo. E o nível de suporte varia de pessoa para pessoa. Alguém conhece aí alguém com autismo? Seja criança, adulto? O TDAH é um transtorno também do neurodesenvolvimento. Quando a gente fala em neurodesenvolvimento, quer dizer que a pessoa já nasce com esse transtorno. Não é como um transtorno de ansiedade, por exemplo, que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. O autismo, o TDAH e esses outros, a pessoa já nasce. Algumas vão descobrir só na vida adulta. Mas, com certeza, ela teve alguma coisa ali, um indício na infância também. Então, o TDAH está caracterizado por desatenção, impulsividade e ou hiperatividade. Então, tem um que é mais desatento, um que é mais hiperativo e tem o misto, que tem as duas coisas. E aí... No caso dos autistas, por exemplo, algumas características não são muito aceitas socialmente, né? Então, se você já viu um autista que tem um nível maior de suporte, ele faz movimentos repetitivos ali com o corpo, né? Com os braços ou com o corpo todo. E, infelizmente, a sociedade ainda não está muito preparada para lidar com quem é diferente, né? Então, o que acontece? Apontar,
dar risada, não querer chegar perto. E isso faz muito mal, prejudica muito a pessoa com deficiência e a família, né? Quem está em volta acaba sofrendo também. E a pessoa que está nesse processo, né, do diagnóstico, ela precisa de apoio, porque às vezes tem famílias com crianças principalmente que têm alguma dificuldade em casa e essa família esconde porque tem vergonha. E aí nós, enquanto igreja, né, essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa ser acolhedor e direcionar. Não é você que vai falar se a pessoa tem algo ou não, né? Não somos nós, nem eu, né, nem quem é professora aí que às vezes tem muito contato, né, não pode falar. Mas a gente pode direcionar, né? Então, pode passar para o próximo. Os deficientes, né? Quem são? Segundo a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, deficiente é toda pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quem são? Deficiência física ou motora, né? Pessoas cadeirantes, etc. Deficiência auditiva, deficiência visual, intelectual e múltipla, que às vezes tem mais de uma. E aí a gente nem entrou nas síndromes, né? Síndrome de Down, síndromes raras, tem outras, né? Então, às vezes, uma pessoa ela tem mais de uma deficiência. E aí, entre as deficiências, existem suas peculiaridades, né? Suas particularidades. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela não quer ser chamada de cega. Ela quer ser chamada de deficiente visual. Enquanto uma pessoa com deficiência auditiva, ela não quer ser chamada de deficiente auditivo. Ela quer ser chamada de surda. E aí é muito interessante quando a gente vai conhecendo as pessoas, porque a gente acha, às vezes, que as coisas têm que ser do nosso jeito, da forma que a gente entende. Sendo que, na verdade, eles também têm as particularidades deles, né? E cada pessoa que é diferente, ela merece ser respeitada dentro da sua diferença. A gente não pode querer que o outro seja como nós esperamos que ele seja. Pode passar, por favor. E aí, uma coisa muito interessante, eu comecei a fazer um curso de Libras, e depois, quando a gente participou do evento que teve na AME, acho que uns 2 anos atrás, foi falado sobre isso. Os surdos, eles são considerados povos não alcançados, porque eles não são evangelizados, como alguns outros povos, né? Então, estimam-se que existam 2,3 milhões de pessoas acima de 2 anos com deficiência auditiva significativa. E existe uma tendência aí de que isso aumente, porque os jovens estão usando muito fone de ouvido. Então, ao longo do tempo, isso pode e, né, com certeza, vai trazer algum prejuízo. E isso é tão interessante, gente, fazendo um parênteses aqui, eu participei de um evento da Subsecretaria de Inclusão e Acessibilidade, acho que foi ano passado, e tinha pessoas muito jovens que tinham acabado de ficar com uma deficiência. Então, tinha 2 garotas lá, na faixa de 16 anos, que tinham acabado de ficar cega. Então, nem todas as pessoas nascem com deficiência, né? Elas adquirem também ao longo da vida. Mas, voltando a falar dos surdos, no mundo há aproximadamente 360 milhões de surdos, sendo que apenas 3% conhecem Jesus, considerando, então, como povos não alcançados. E aí, o que isso implica, né? Falta de acesso à Bíblia, baixa taxa de evangelização, isolamento cultural. Por quê? Os surdos têm sua própria comunidade. Então, eles têm a história deles ali, né? Eles têm a língua deles, que é a Libras, que é aquela linguagem brasileira de sinais, que é diferente nos outros países. Então, no Brasil, é uma língua de sinais, nos Estados Unidos é outra língua de sinais. E aí, se a gente for pensar aqui na nossa igreja, a gente tem uma tecnologia que leva a palavra de Deus para o mundo. Só que ela não alcança os surdos. Por quê? Não temos intérprete. E aí você vai falar para mim, mas temos legenda, né? Põe a legenda no YouTube, é só ler. Os surdos, eles geralmente são alfabetizados em Libras. Eles vão aprender o português, alguns depois de muitos anos, quando eles vão buscar essa informação ou quando vão para a escola. Porque apesar da gente ver um ou outro, muitos estão dentro de casa porque a família esconde, porque a família tem vergonha, porque a família não sabe como lidar. Então, algumas pessoas surdas, elas desenvolvem suas próprias maneiras de se comunicar, que também não é a Libras. E isso é muito interessante, porque aí foi um choque para mim, cultural mesmo. Quando eu conheci essa colega na faculdade, e eu fazia as anotações e dava para ela.
Quando ela fazia as anotações e eu via as anotações, eu não entendia nada do que ela escreveu. E aí a intérprete me explicou, ela falou, Ana, ela está escrevendo em Libras. Aí eu fiquei, mas Libras não é... Ela falou, não, dá para escrever em Libras também. Então, assim, a comunicação do surdo, mesmo escrita, ela é diferente da nossa comunicação. Então, um surdo, para ele conseguir se comunicar plenamente com a gente, via texto e tudo mais, ele tem que ser bilíngue. Ele tem que ter a Libras, né, para se comunicar com o povo dele, e ele tem que ter o português para conseguir estudar e se comunicar com a gente, né? Então, isso é muito complexo, se a gente for pensar, porque você imagina que um surdo chega num lugar, precisa de um atendimento, se ele chega aqui na igreja, como que a gente vai falar com ele? Como que a gente vai se comunicar com ele? Né? Então, a gente precisa olhar para isso, né? E a minha intenção aqui hoje é trazer essa abertura mesmo de olhos, para a gente pensar que tem pessoas que vivem de uma forma totalmente diferente. Inclusive, essa amiga foi lá em casa, o Renato conheceu ela, as crianças conheceram, e ela toca piano. Ela é surda profundamente, ela não escuta nada, mas ela toca piano. E onde que ela aprendeu a tocar piano? Na igreja. Ela é da CCB, né, da Congregação Cristã do Brasil, e eles têm um trabalho incrível com pessoas surdas. Então, tem surdo cego, inclusive, que é surdo e é cego. Aí você pensa que a comunicação fica muito mais complexa. E a pessoa toca piano. Então, assim, dá para fazer, né? Demanda um esforço, demanda um conhecimento, demanda algumas coisas, mas dá para fazer. Eu, inclusive, estou fazendo o curso de Libras, né? Eu tinha feito um básico, e aí eu me inscrevi no Instituto Nacional de Surdos. Acho que é Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro. Apareceu lá, uma amiga me mandou o link, eu nem vi o que era, me inscrevi. E aí eu fui sorteada, né? Entre 2.000 pessoas, foram 20 e poucas pessoas sorteadas para aquela turma. E aí eu fui sorteada e estou fazendo. É sensacional o curso, eu estou amando, né? E é com uma professora surda. Então, está sendo uma experiência muito interessante, sabe? Ter contato, assim, entender. E são pessoas que carecem da mesma coisa que nós. De ser incluído, de ser amado, de se sentir parte, né? Se sentir pertencente. Então, eu vejo essa amiga na faculdade, ela é novidade lá, né? Agora não, né? Agora a gente está no 4º ano da faculdade, já o pessoal às vezes nem cumprimenta, já não faz tanta questão. Mas no começo, todo mundo queria tirar foto com ela. Como se ela fosse um objeto decorativo na sala. Né? E aí, uma vez apresentando um trabalho sobre a comunidade surda, eu falei isso na apresentação, né? Falei, gente, é tão fácil tirar foto, né? Fazer trabalho com elas ninguém quer, né? Porque ninguém quer mesmo, porque dá trabalho, não é fácil. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não custa nada. Ou custa, né? Mas... Pode passar, por favor. E aí eu queria falar sobre o capacitismo também, né? Capacitismo é quando uma pessoa desvaloriza, discrimina ou trata mal alguém por causa de uma deficiência, assumindo que pessoas com deficiência são menos capazes ou inferiores. Espera aí. E aí, por exemplo, assumir que uma pessoa cega não pode trabalhar. Essa colega, que é cega, ela trabalhou poucas vezes e sempre como massoterapeuta. Porque não davam tarefas para ela que dependesse ali do que ela sabe, né? Como se ela não fosse inteligente. Então, isso é uma coisa que é questionada. As pessoas acham que porque a pessoa tem uma deficiência, ela também é deficiente intelectual. E não é verdade, elas são inteligentes também, né? No caso delas ali, elas não têm deficiência intelectual, elas também entendem as coisas. Então, isso acontece muito. A Gleide, por exemplo, que é essa minha amiga surda, os empregos que ela conseguiu, até esse último, que foi lá no Poupa Tempo, foi melhor, foi mais com pessoas, era em fábrica. Porque em fábrica, ela não precisa nem usar o protetor auricular, né? Ela pode ficar lá na máquina, ninguém precisa falar com ela, ela fica lá num canto, jogada e fazendo o trabalho. Então, era um trabalho muito pesado, muito difícil, mas tudo bem. Deixava ela ali, estava incluindo, né? A empresa estava fazendo a inclusão, estava cumprindo a cota da inclusão. Mas, para ela, aquilo não era inclusão. E isso que é interessante, né? E aí eu perguntei, eu mandei uma mensagem para minha amiga que é cega, e eu falei para ela, né? Eu falei, como você espera ser tratada na igreja? Porque a comunidade dos deficientes tem uma frase que é assim, nada sobre nós sem nós. E faz sentido, né? Como que a gente vai falar deles, vai querer algo para eles se a gente não ouvir deles o que eles querem, o que eles precisam? E uma coisa que ela falou para mim, no caso dessa colega, ela não nasceu cega também.
A surda ficou surda com 1 ano de idade, quase. Foi no primeiro ano de vida, ela teve meningite. Já a Geisa, que é a cega, ela ficou cega com 26 anos. Então, ela já viu, literalmente, muita coisa nessa vida, né? E ela teve, acho que foi não sei se foi um AVC, enfim, alguma coisa assim, ela conta, né, a história dela. E por que eu estou falando isso? Porque ela falou para mim, eu quero chegar num lugar, eu quero saber como é esse lugar. Eu quero saber quem são as pessoas que estão lá. E as pessoas, às vezes, pegam a gente, quer sentar a gente na cadeira. Não precisa sentar a gente na cadeira, é só falar onde está, que a gente sabe sentar. Eu preciso saber onde está a pessoa que está pregando, porque eu vou para onde está a voz, então eu vou ficar olhando o culto inteiro para a caixa de som. Eu não vou olhar para o pastor, porque eu estou ouvindo o som. Então, quando um cego chega no ambiente, a gente tem que falar fora do microfone. Porque aí a pessoa vai saber onde a gente está. Então, quantas coisas que a gente não sabe, né? Fazer audiodescrição. Quando ela chegar, falar, olha, você está num lugar que é assim, as paredes são assim, as cadeiras estão assim, eu sou a fulana, ó, meu cabelo é tal, eu estou vestida assim. Para eles faz toda a diferença, para a gente parece que não. Só que para eles faz toda a diferença, porque imagina você chegar num lugar e você não fazer ideia de onde você está. Não tem um piso tátil, por exemplo, para ela saber onde ela pode ir e onde ela não pode ir. Como que ela vai até o banheiro, por exemplo? Se ela confunde e vai para a escada, ela não tem como saber, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas para nós, né? O que é para nós gastar 5 minutos para descrever para uma pessoa deficiente visual como que é o ambiente? Para ela faz toda a diferença. Ou seja, então, o que mais que eu não falei? Não fornecer intérprete de Libras em eventos ou aulas. Quantas coisas não tem por aí, o surdo não pode participar? Muitas. Teve um evento que tem lá no NA, que a cada 2 meses, eu acho que é a Maratona de Negócios. É um evento de empreendedorismo. Aí me mandaram mensagem lá, você vem? Eu falei, vai ter intérprete de Libras? Não, porque não tem surdo que vem. Eu falei, será que não tem surdo porque não tem intérprete? Óbvio que não vai ter surdo. Não tem intérprete, como que eles vão? Aí a pessoa falou assim para mim, eu falei, né, eu quero levar uma amiga e tudo mais, ela é surda, porque a gente sai da faculdade e já fica no evento. Aí ela falou, traz sua amiga para ela se ambientar aqui com a gente. Aí eu pensei, né, a gente dá aquela respirada, tudo bem, a pessoa não tem obrigação de saber. Aí eu conversei, a gente conseguiu que a intérprete ficasse nesse evento nesse dia, essa minha amiga foi, né? E fomos lá falar com essa moça, apresentar para ela, olha aqui a pessoa, e ela vem da necessidade da intérprete. Então, ali naquele dia, naquele evento, eles abriram o olho para uma necessidade que eles não faziam ideia. E se eles continuarem trazendo, será que outros surdos não vão participar? Não vão ter a oportunidade de aprender sobre empreendedorismo? Quantos não conseguem trabalho e poderiam trabalhar por conta, né? O que mais? E aí mostrar, né, a pessoa com deficiência como objeto de pena e inspiração. A faculdade adora fazer isso, postar elas nos vídeos e mostrar como eles são inclusivos, né? Como eles são incríveis, estão promovendo a inclusão em Guarulhos. Mas, às vezes, falta o mínimo para elas dentro da faculdade. Enfim, pode passar, por favor. E aí, o evangelho é para todos, né? Para todos. Como que a gente pode, então, incluir, né? Acessibilidade física, como eu falei, questão do piso tátil, espaço para cadeirante. Aqui a gente tem as cadeiras que são móveis, né? Então, dá para ter isso. A acessibilidade comunicacional, que seria com as libras, seria plaquinhas, né, com braille também, para deficiente visual, que lê com aqueles pontinhos. Às vezes a gente vê nas plaquinhas, tem ali, né, as bolinhas, eles leem por aquilo. Acolhimento e participação ativa, que isso é uma coisa que a nossa igreja faz, né, fico feliz de ver. Mas podemos sempre fazer mais, né? Educação e conscientização, que é o que a gente está fazendo. Adaptação de ensino e culto. E propósito de evangelismo intencional. Adaptação de ensino e culto é uma coisa muito interessante, porque uma pessoa que tem autismo, por exemplo, e tem sensibilidade auditiva, ela não consegue ficar no som alto como a gente fica no culto, né? Então, precisa, às vezes, usar um abafador, precisa ficar ali fora, precisa ficar num ambiente com menos estímulos, né? Às vezes, uma luz piscando, ou uma luz diferente também pode causar uma crise nessas pessoas, né? E aí tem uma frase ali, ó, a igreja se torna socialmente relevante quando deixa de ser espaço de barreiras e se torna espaço de pertencimento, cuidado e protagonismo para PCDs e neurodivergentes. Pode passar, por favor.
E aí, um ponto que eu também acho essencial a gente falar é sobre as famílias, né? Quem cuida de quem cuida? Porque a gente olha, até vê ali as pessoas, né, com deficiência, porque tem coisa que a gente não consegue não ver, né? Tem deficiência que ela é visível, a gente consegue perceber. Às vezes não dá para perceber. Aquela história de, né, nossa, mas nem tem cara de autista. Às vezes não tem cara mesmo. E aí, aqui a gente fala das famílias, né? A sobrecarga materna e a ausência paterna. Muitos homens abandonam as famílias quando um filho tem deficiência. E aí sobra para a mãe, né? As mães são 80% a 90% dos cuidadores principais de portadores de deficiência e atípicos. Sofrem depressão, ansiedade, fadiga e perda de identidade pessoal. Algumas chegam ao extremo, e existe um índice sobre isso. Vocês entendem quando eu falo extremo, né? Existe um índice sobre isso, né? De mães, eu vi uma notícia outro dia de uma mãe que ela foi encontrada depois de vários dias que ela estava morta. Porque ela teve um infarto, morreu, e o filho deficiente estava lá, sem cuidado, já definhando, porque ninguém nem deram falta da mulher. Não é triste? Eu acho. Abandono ou ausência paterna aumenta a sobrecarga e o isolamento. Mães tornam-se chefes de família, assumindo cuidado, finanças e decisões sozinhas. E aí entra a igreja, né, como suporte social, comunitário, religioso. E existem vários estudos que falam sobre isso, né? Como a igreja é um lugar que faz bem para a saúde mental das pessoas, de todas. Principalmente dessas pessoas que buscam esse acolhimento, né? Que às vezes lá na rua são tão maltratadas. E aí chega na igreja, o que a gente tem que fazer? Amar, né? Acolher, abraçar, não ter medo, porque às vezes as pessoas têm medo. Não sabe como chegar e não sabe mesmo, gente. Eu entendo, porque quando eu vi a primeira vez a menina surda conversando com a intérprete, eu achei aquilo incrível, porque eu estudei com surdos, eu conheci os tios da Silvana, que são surdos, então não era uma coisa muito nova para mim. Eu tive contato na escola, mas fazia muitos anos que eu não tinha contato. E aí o que me chamou a atenção, eu estava num laboratório lá de informática, terminando um trabalho, e ela estava sentada do meu lado, a intérprete conversando, e um funcionário da faculdade sentado com elas. E aí o assunto correndo muito bem, eles estavam falando de um projeto que era para ela gravar um vídeo lá para a faculdade, até que ele começou a entrar em perguntas pessoais. Ah, mas ela namora? Ela é muito bonita, né? Eu já mostrei foto para algumas pessoas aqui. Ela é muito bonita, ela tem 23 anos, é a idade dos nossos jovens aqui. Então, ali já me ligou um alerta ali de líder de jovens, né? Opa, peraí que esse negócio está errado aqui. E o cara perguntando, ela namora? Ah, ela é bonita, né? E a intérprete toda desconfortável, eu arrastei a cadeira e sentei com elas assim. Nem tinha falado com elas, tinha acabado de chegar na faculdade. Comecei a puxar assunto, conversar e fui fazendo amizade e estamos aí, né? Convivendo até hoje. Então, assim, as pessoas se aproveitam, né? Os meninos lá na faculdade, direto, ela passa e quer o telefone dela. Teve um menino que pegou o telefone dela com outra pessoa. E ela é tão inocente, e a mãe fica desesperada, preocupada. Então, assim, o que a gente pode fazer, né, para cuidar? Como a gente cuida dessas famílias? O que a gente pode fazer enquanto igreja para trazer essas pessoas para cá? Ou para nós irmos até elas? Porque muitas não podem, né? Tem pessoas, familiares ali com deficiências que a pessoa não consegue sair de dentro de casa. Como nós podemos ir até lá? O que nós podemos fazer? Então, tem estudos que falam sobre isso, né? A redução da depressão, a redução da ansiedade, porque as pessoas estão na igreja, porque as pessoas estão sendo incluídas, estão socializando, estão tendo ali um contato com Deus. Eu nem estou falando ainda da parte espiritual de tudo isso, né? Estou falando só da parte social, que isso é uma responsabilidade social que a igreja tem. De levar o amor, de levar o alimento, de levar o que a pessoa precisa, né? Pode passar, por favor. E aí, ó, tem um texto em Mateus 25, do 35 ao 40, que fala, Jesus fala assim, ó: tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Estive nu e me vestiram. Enfermo e cuidaram de mim. Estive preso e foram me visitar. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei lhes responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. 1 João 3, 17 e 18.
Quem, pois, tiver bens do mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e lhes fechar o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, quantas coisas a gente tem para fazer, né? Existe um benefício que essas pessoas com deficiência recebem. É um benefício de R$ 1.000, um salário, que eles demoram para conseguir, muitos têm que entrar na justiça, às vezes não consegue advogado para entrar na justiça, as mães têm que parar de trabalhar e às vezes não tem um filho só. Então tem esse benefício para cuidar às vezes de 4 filhos, pagando aluguel, pagando transporte, levando para terapia, quando consegue terapia no SUS. Então quantas coisas, né, a gente pode pensar e pode fazer. Pode passar, por favor. E aí, essa reflexão que eu queria deixar hoje, né? E você, o que pode fazer para contribuir com a inclusão hoje? Porque é muito bonito falar de inclusão. Chega na época lá da conscientização do autismo, a gente vê palestra para todo lado. Tem tantos momentos, né, que acontecem as palestras sobre inclusão. Essa semana, acho que é semana de alguma coisa da inclusão também. Só que na prática, né, como Jesus falou aqui, ó. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, a gente precisa fazer mais. A gente, enquanto igreja, onde a gente estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua. Às vezes, na rua, né, acontecem coisas que a gente vê. A gente não precisa pegar uma pessoa deficiente visual pelo braço e falar, vem aqui que eu vou te levar. Não, você chega do lado e fala, oi, tudo bem, eu sou a fulana. Posso te ajudar com alguma coisa? Outro dia, lá na faculdade, tem vários deficientes, né? E eu estava subindo para o ponto e eu estava vendo uma moça assim, jovem também, lá. Meio tentando atravessar a rua. E aí, como a minha amiga já me ensinou, eu fui lá, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Ana, eu estudo aqui no ENIAC também. Onde você vai? Posso te ajudar com alguma coisa? Ah, estou indo para o ponto. Você me leva? Eu falei, qual ponto? Ah, aquele perto do polo. Eu falei, bora. Segurei o braço dela. A gente foi trocando uma ideia até o ponto. Ela, ai, obrigada, viu? Não sei o quê. Eu falei, imagina. Infelizmente, não encontrei mais ela lá na faculdade. Mas como é importante a gente se oferecer, perguntar o que a pessoa precisa, não deduzir que a pessoa precisa de alguma coisa. Porque o que eles falam também? A gente não quer ajuda. Né? Ajuda, às vezes, parece uma esmola, parece uma... E não é isso que eles querem. Eles querem se sentir pertencentes, se sentir parte, se sentir iguais de alguma forma, mesmo naquilo que eles não têm. Porque aí que está, nós todos somos diferentes. Talvez você não saiba que você tem uma neurodivergência. Talvez um dia você vai descobrir, né? E isso acontece. Muitas pessoas estão descobrindo depois de adulto. Talvez amanhã você possa sofrer um acidente, se tornar uma pessoa PCD. Eu estava conversando esses dias com uma colega que eu só conhecia na internet, a gente se conheceu pessoalmente, e ela falou para mim que ela teve um problema na coluna, ela fez uma cirurgia e ela teve uma sequela. Ela ficou com uma perna... Não é mais curta que a outra, mas ela teve um negócio lá que atrapalhou a mobilidade. Eu não sei, eu não lembro. Ela me falou, mas eu não lembro. E ela se tornou uma pessoa com deficiência. E ela não era. E isso atrapalhou ela no trabalho, ela sente dores. E aí? Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente sabe que já existem aí milhões de deficientes que precisam de nós. Né? Então, existe a Subsecretaria de Inclusão e Acessibilidade em Guarulhos, que inclusive fica em frente ao meu prédio, lá no Macedo. A gente, será que não pode ir lá perguntar? Como a gente pode ser útil aqui? O que a gente pode fazer? Uma vez eu participei, ano passado, de uma reunião lá com eles, e a gente queria fazer um projeto da faculdade lá, né? E a gente perguntou, e eles falaram, jovens estão desenvolvendo deficiências. E para eles é muito difícil lidar e aceitar esse processo. Né? Então, vocês podem trazer algo da psicologia para contribuir aqui. Infelizmente, mudou, né? O vereador que estava ajudando a gente não foi eleito, acabou que esse projeto não foi para frente. Mas existem coisas que podem ser feitas, né? E a gente, como igreja, a gente tem que pensar. Então, aqui na nossa igreja, a gente está preparado para receber crianças autistas? Eu já ouvi um comentário assim, que o Daniel tem um autismo bom. Olha que legal. Não sei se vocês já ouviram aquela história de autismo leve, né? É leve para quem não tem.
Porque falam isso, né? Ele tem um autismo bom. Olha como ele é inteligente, nem parece autista. Mas e as dificuldades que ele tem, né? Então, assim, tem autista, cada autista, por isso que é um espectro, né? Cada autista vai ter comportamentos diferentes. Ou vai ter prejuízos numa área diferente da outra. E aí, se a gente chega aqui e uma criança precisa de um abafador, por exemplo, temos disponível? Precisa de uma atividade adaptada. Chega uma criança com deficiência visual, né? Alguma coisa tátil ali, alguma coisa que ela possa sentir. Temos? Não temos? Existem os cantos sensoriais que muitos shoppings estão fazendo, algumas clínicas têm também, alguns lugares, que é uma sala que às vezes tem uma parede e tem alguns objetos ali. Então, alguma coisa de girar assim, de bater, enfim. E isso ajuda a pessoa com autismo a se regular. Às vezes a criança teve uma crise ali, está nervosa, está com alguma situação, ela vê aquele brinquedo, né? E aquilo é um estímulo para ela, né? E, na verdade, aquilo ajuda ela a se regular internamente. Então, às vezes a gente vê um autista se movimentando, né? Balançando a mão, balançando o corpo. Por quê? Às vezes ele está com alguma coisa ali dentro, um estímulo interno que precisa ser regulado. Então, ele faz esse movimento do lado de fora para se regular internamente. E o que muitas pessoas fazem? Para, isso é feio, para de fazer isso. Porque as pessoas não entendem, né? Então, às vezes a pessoa precisa, a criança precisa. E, a gente até passou uma situação uma vez, a gente não, porque graças a Deus eu não estava. A minha sogra levou as crianças num evento de crianças na igreja dela. E aí o Daniel, o som estava muito alto, ele já entrou numa crise, e aí minha sogra não sabia muito lidar com a situação, a gente não tinha o diagnóstico ainda, mas uma irmã do Ministério Infantil falou para a minha sogra, nossa, ou é muito mal educado ou é autista, ou muito mimado ou é autista, né? Gente, pelo amor de Deus, né? No fim ele era autista mesmo. E já estava no processo de investigação, né? Mas e a falta de preparo para lidar? Se fosse mimado também, a gente vai fazer o quê? Vai corrigir o filho do outro? Não é nosso papel, né? A gente tem que amar, a gente tem que cuidar, acolher a família. Então, assim, foi uma situação muito desagradável. Eu só soube depois e minha sogra nem soube me falar quem foi. Porque senão eu ia lá fazer uma reclamação, porque não é assim que age com as crianças, né? E hoje a gente tem crianças e adultos, e, enfim, com várias questões, né? Então, uma criança, um adolescente, por exemplo, que tem TDAH, está com dificuldade na escola. Ele não tem que se sentir inferiorizado, ele não tem que se sentir pior porque está com uma dificuldade. Ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. E, às vezes, as pessoas são preconceituosas consigo, com os próprios filhos. E isso atrapalha o processo diagnóstico. Então, a pessoa não quer levar para uma avaliação. Não quer saber, ou não, sei lá, não prioriza isso. E aí a criança está sofrendo na escola. A escola já chamou, a professora já falou que tem alguma coisa, mas a pessoa está com vergonha de ir atrás. Então a gente tem que ser apoio para essas pessoas, para ela não se sentir envergonhada, para ela não querer fugir daquilo, porque, gente, o diagnóstico, ou ele existe, ou ele não existe. A gente não querer encarar a verdade não vai fazer esse diagnóstico sumir. Ele vai continuar ali. A diferença é que essa, principalmente se for criança, não vai receber a intervenção que ela precisa no momento que ela precisa. Porque quando a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente tem uma coisa que chama podas neurais. Então, quando o bebezinho, por exemplo, tem aquelas questões do sono, às vezes não está dormindo bem, é porque está passando por esse processo, né? O salto de crescimento. Se a criança não recebe as intervenções que podem ajudá-la naquele momento, vai ficar mais difícil lá na frente. Né? Vai ficar cada vez mais difícil. Então, como é importante o diagnóstico? Se a gente percebe que tem uma coisa errada, ai, nossa, mas olha aquela criança, gente, não faz isso. Né? Eu sei que é difícil chegar na mãe e falar, mãe, seu filho é esquisito. Né? Porque a gente que é mãe, a gente às vezes não percebe, a gente acha tudo muito lindo. Então, eu vi o Daniel fazendo umas coisas, eu me acabava de rir e achava aquilo super normal. Então, por exemplo, desde muito pequenininho ele girava o objeto. Você dava um carrinho para ele, ele queria girar a roda. A gente levou ele no shopping para andar naqueles carrinhos do controle, sabe? Que você põe a criança dentro e vai controlando. Ele queria virar o carrinho para rodar a roda. Então, assim, para a gente era uma coisa engraçada, uma coisa super normal. Nossa, alfabetizou muito cedo, é uma coisa boa, né? A gente não tem como ver isso como um sinal de alguma coisa que não está muito normal. Até que um dia na escola, uma professora, uma diretora, na verdade, muito sem tato também para falar, né? Ela falou, nossa, seu filho é muito ansioso.
Seu filho, ele tem umas coisas assim, você tem que ver se ele não tem um autismo não, viu? Porque a gente jogou ele lá na roda, na hora da dança, na festa, e ele surtou, menina. Ele começou a gritar e chorar. Aí você dá aquela respirada, né? Eu falei, se você me jogasse numa roda e me mandasse dançar e todo mundo rindo da minha cara, eu ia surtar também. Não se faz isso com uma criança, não se obriga uma criança nenhuma, né? Que dirá uma criança que você suspeita que tem autismo. Né? Então, as famílias estão passando por muitas coisas, gente. Quem está nesse processo de diagnóstico é uma coisa muito complexa, porque você não sabe o que vai vir. Né? Geralmente, quem tem um transtorno tem mais de um. 70%, se eu não me engano, das pessoas que têm um transtorno tem mais de um, que são as comorbidades. Né? Então, pode ter um autismo com TDAH junto, um autismo com deficiência intelectual, e aí é uma criança que vai ter mais prejuízo. Por isso que falam dos níveis, né? Que são os níveis de suporte. Então, quanto maior o suporte que essa criança precisa, esse adulto também, maior é o nível de suporte. E aí, a gente vai fazer o quê? Se chega uma criança, um adulto, tem uma crise aqui. A gente está preparado para lidar? Às vezes tem que conter, tem que segurar. E aí, a gente faz o quê? Né? A gente tem que aprender sobre isso. A gente precisa ganhar conhecimento cada vez mais, porque o conhecimento é o que vai munir a gente para lidar com as situações. Quando encontrar um surdo na rua, você quer ver um surdo feliz? É ele olhar para você e você falar um oi para ele. Né? Ele vê que você está tentando falar em libras com ele. Ele fica assim, chocado. Eu já vi uns vídeos até na internet. Nossa, quando eu fui nesse evento da subsecretaria, tinha todo tipo de deficiência e síndromes raras também. E aí, eu aproveitei que eu estava ali, ia conversar com aqui, conversar. Tinha uma criança, a mãe dela era surda. Então, ela foi alfabetizada em Libras e em português. A menina, com 8 anos, ela é melhor que muito intérprete por aí. E ela ficou lá conversando comigo, e eu tentando falar em Libras com ela, muito legal. Então, assim, a pessoa se sente parte. Né? Quando eles veem que a gente está se esforçando, tentando aprender, eles ficam tão felizes. Quando vê que a gente se importa, que a gente quer saber da família. Inclusive, eu conheci a mãe das duas. Né? Elas foram na faculdade, nem lembro porquê. Eu sentei, a gente foi tomar um café depois com a mãe da Geisa, né, que é a moça cega. E ela já começou a abrir o coração ali, contar da vida. Eu falei, oh, meu Deus. Aí dei um abraço nela, né? A gente ficou conversando ali. E a mãe da outra moça também, que é surda. Quanta preocupação, um coração, sabe, ansioso, desesperado. E a gente pode, só de ouvir e abraçar, a pessoa já se sente tão amada. Né? E esse é o nosso papel, enquanto igreja. Né? Ver, acolher, receber, estar perto, ver onde que eles estão, onde que essa comunidade surda está. Não sei se vocês sabem, mas tem uma sorveteria que fica em São Paulo, não lembro se é Pinheiros, que é uma sorveteria só de surdos. Só tem surdo trabalhando. E para você fazer o pedido, você tem que fazer o pedido em Libras. Então, fica na tela, assim, ó, passando os vídeos, que é para você treinar, para você aprender, para você ter contato com a comunidade. E é muito legal. Eu não fui ainda pessoalmente lá, né, mas eu vi uns vídeos. E olha que interessante, eles estão tentando também ter contato. Porque, às vezes, não é fácil. Né? Tem pessoas com deficiência que são preguiçosas, que são grossas, que acham que o mundo odeia elas, que todo mundo quer o mal delas. E, às vezes, você vai tomar patada e aí você vai relevar, né? Você vai amar. Você não vai trazer para o seu coração como se fosse algo com você. Às vezes, aquela mãe ali na escola, né, que está sofrendo, que está grossa, que está com raiva, é porque ela quer ser amada, ela quer ser ouvida. Às vezes, ela está com problema com a professora, e aí você vai olhar e vai falar, nossa, que mãe insuportável. Conversa com essa mãe. Ouve essa mãe, para você saber o que está acontecendo. Por que ela está sendo tão insuportável, tão crítica, tão chata? O que ela passa na casa dela? O que essa criança passa na casa dela, na família dela? Né? Então, era isso que eu queria trazer hoje, né? Essa minha pequena contribuição, para a gente abrir os olhos para quem é diferente de nós. Para a gente acolher, para a gente amar, para a gente trazer para perto, cuidar dessas pessoas, né? Dentro das nossas limitações. Eu não estou falando que amanhã você tem que ir atrás de um curso de Libras e ficar super fluente. Se você puder, amém, irmão, faça isso. Né? Mas se não faz parte da sua realidade no momento, na internet tem muito conteúdo também que você pode aprender. Aprenda sobre as comunidades, né? Aprenda sobre as deficiências. Vamos nos preparar para acolher essas pessoas. Se a gente puder, vamos colocar um piso tátil na igreja, né? Para que, se um dia vier, para que a gente possa convidar para que venha, né? Que a gente esteja preparado para receber. Amém? Então, era isso, gente, que eu tinha para hoje.